Então, o meu idem, a identidade em mim, é imagens que eu crio de acordo com aquilo que eu escuto. Menina burra, menina idiota, você não presta pra nada, você não sabe de nada. Então eu vou criando em mim, eu vou formando em mim uma identidade, eu vou me vendo da forma como as pessoas foram dizendo que eu era. Eu vou criando uma imagem de quem eu sou. E essa imagem, 99,999 das vezes, ela está deturpada. Você vai entender sobre essas camadas agora. Antes da gente começar a falar sobre essas camadas, que vai ser muito importante para você, porque se você aceitar a primeira camada, se você entender a segunda, se você ressignificar a terceira, e se você não ligar muito para a quarta, você vai viver muito mais feliz. Olá, seja muito bem-vinda a esse canal. Meu nome é Juliana Zuita, estou muito feliz que você está aqui. Hoje a gente vai começar uma nova série de vídeos chamada O Resgate da Identidade, de volta ao projeto original. Fica comigo até o final desse vídeo que eu tenho muita informação para poder passar para você. Bom, eu resolvi fazer essa série porque eu só entendi que a minha identidade estava corrompida, estava deturpada, quando eu comecei a entender como Deus me vê. E mesmo que você não seja cristã, eu quero dizer para você, fica comigo até o final desse vídeo. Fica comigo até o final desse vídeo que Deus vai falar com você. Eu tenho certeza que você vai entender muita coisa sobre a sua identidade até o final desse vídeo. Já quero também pedir para você se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações, porque eu preparei uma série de vídeos muito incrível sobre identidade, que eu tenho certeza que vai virar muitas chaves aí para você. Vai ser um divisor de águas na sua vida, assim como foi na minha. Eu te prometo. Então se inscreve nesse canal e ativa esse sininho e bora pro vídeo. Na Bíblia tem muitas passagens sobre a nossa identidade. Tem muitas passagens que falam sobre como Deus nos vê. E a primeira delas eu quero começar com o Salmo 139. O Salmo 139, no verso 16, o salmista vai falar que nos conhecia antes mesmo de nos formar. Antes mesmo dele nos formar, os nossos dias já estavam escritos todos no seu livro. Deus também vai falar lá no livro de Jeremias, no capítulo 1, no verso 5, ele vai falar o seguinte: antes que eu te formasse no ventre da sua mãe, eu já te conhecia. Antes que você nascesse, eu te santifiquei, profeta às nações. Teve uma coisa na Bíblia que mudou a forma como eu me via. Mudou completamente a forma como eu me via, que foi Gênesis 1, 26. Quando Deus fala, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. E mudou completamente a forma como eu me via. Deus nos criou para a gente governar. Só que a gente não tem essa percepção. Quando a gente está no mundo, a gente não sabe o que Deus pensa sobre nós. A gente não tem acesso ao que Deus fala a nosso respeito. Quando Jesus começou o processo de transformação comigo, eu descobri 4 camadas de identidade, que é a IDD, a IDP, a IDEM e a IDCM. Você vai entender sobre essas camadas agora. Antes da gente começar a falar sobre essas camadas, que vai ser muito importante para você, porque se você aceitar a primeira camada, se você entender a segunda, se você ressignificar a terceira, e se você não ligar muito para a quarta, você vai viver muito mais feliz. Mas antes disso, antes da gente continuar, se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreve no canal, porque se inscrever no canal, dar like, ativar o sininho, faz com que o algoritmo do YouTube entenda que esse vídeo pode ser interessante para outras pessoas também. Então, eu já quero pedir para você deixar o seu like. Já deixa o seu like. Já se inscreveu?
Então deixa o like, porque aí outras pessoas vão ter acesso a esse conteúdo também, ok? Vamos começar com a IDD, Identidade Dada por Deus. Deus diz que Ele sabe os pensamentos que Ele tem sobre nós. Em Gênesis 1:26, Ele nos criou à sua imagem, conforme a sua semelhança, para governar sobre a terra. Em Jeremias, Ele diz que nos conhecia antes. Ele diz, eu formei, eu fiz. Então precisamos entender, precisamos deixar muito claro na nossa cabeça o que Deus pensa sobre nós. E quando Ele nos criou para governar. Mas por que a gente não consegue ter essa visão? A gente não consegue ter essa visão porque a maioria de nós que estava no mundo, porque eu venho do mundo, eu não venho de um lar cristão. Então, a maioria de nós, quando está no mundo, a gente não sabe o que Deus pensa a nosso respeito. Se você ver os vídeos aqui, que já tem aqui, que eu posso até deixar no box aqui, a nossa visão de Deus é uma visão muito deturpada, porque a nossa visão de paternidade é uma visão deturpada. Então, quando a gente está no mundo, curtindo, bebendo, servindo ao diabo, fazendo e acontecendo, a gente não tem essa visão, a gente não sabe o que Deus pensa a nosso respeito. Só que se a gente começar a ler essas referências que eu te dei, você vai começar a entender o que Deus pensa sobre você. Antes da gente aceitar a nossa IDD, que é a identidade dada por Deus, a gente vive apenas com a IDP. O que é a IDP? Identidade dada pelos pais. Ou pelos pais, ou pelos cuidadores, ou por toda a galera que participou da sua criação. Eu não tive pai, então o meu IDP foi formado pela minha mãe, minha irmã, pelas minhas tias, pelas pessoas que me criaram. E eu vou falar uma coisa pra você. Eu ouvi muita coisa, porque o seu IDP ele é formado por tudo aquilo que você ouve, tudo aquilo que você vê quando você é criança ainda. E por que tudo aquilo se torna verdade para você? Porque essas pessoas têm um peso muito grande. Elas são referência. É pai, é mãe, é irmão mais velho, é tia. Então tudo que eles falam, você dá uma importância maior. Então eu tive o meu IDP formado pela minha mãe, pela minha irmã. E assim, nossa, eu vou falar muito sério com você, assim, eu poderia ter sido completamente destruída por tudo que eu ouvi. E eu vou te confessar que durante muito tempo eu tive uma vida muito terrível. É culpa deles? Não, não é culpa. Sabe por que não é culpa? Porque eles também têm a mesma camada de identidade que foi formada também por outras pessoas. Então, por mais que tenha vindo carregado de muita dor e sofrimento, é a camada que eles receberam. Então, o que vai acontecer? O nosso IDP, ele vai corromper o nosso idem. O que é o nosso idem? É a identidade em mim. A identidade em mim é como eu me vejo de acordo com o que foi formado o meu IDP, que é a identidade dada pelos pais. Então, o meu idem, a identidade em mim, é imagens que eu crio de acordo com aquilo que eu escuto. Menina burra, menina idiota, você não presta pra nada, você não sabe de nada. Então eu vou criando em mim, eu vou formando em mim uma identidade, eu vou me vendo da forma como as pessoas foram dizendo que eu era. Eu vou criando uma imagem de quem eu sou. E essa imagem, 99,999% das vezes, ela está deturpada. Ela está deturpada. E você vai entender até o final desse vídeo por que ela está deturpada. Ok? Porque o que acontece? Com tudo que eu ouvi, eu comecei a entender que eu precisava ser aprovada pelas pessoas. Eu comecei a entender que eu precisava de aprovação. Então, teve um momento da minha vida que eu fui fazer artesanato, que eu fui costurar. Eu fazia uma peça e eu começava a correr nas pessoas para mostrar. Tá bonito? Olha, eu fiz.
Olha, eu fiz. Olha, eu fiz. Só que você vai entender que o IDCM pode acabar com você. Por isso que você não tem que dar ouvido para ele. E o que é o IDCM, Ju? O IDCM é Identidade Camada do Mundo. Presta bastante atenção. O meu idem estava corrompido. Eu acreditava que eu precisava da aprovação das pessoas. Eu acreditava que eu precisava ser aprovada pelas pessoas. Por que você não tem que ouvir essa camada? Por que você não tem que dar atenção para essa camada? Porque essa camada pode paralisar você. Essa camada paralisa muitas pessoas. Essa camada pode acabar com a sua vida. Sabe por quê? Porque quem está no mundo, a camada do mundo, eles também têm uma camada de identidade que é formada pelos cuidadores deles. Juliana, com isso você está dizendo que eu não posso ouvir ninguém mais? Não é isso que eu estou dizendo para você. O que eu estou dizendo para você é que se você não observar, você não vai andar. Se você não cuidar, você vai ficar paralisada. Por quê? Todo o IDCM, que é a camada do mundo, como as pessoas vão ver você. Só que elas vão ver você conforme elas se veem, conforme o que elas aprenderam, o que elas acreditam de acordo com a ótica delas. Então você precisa questionar. Você precisa questionar. Você precisa olhar, ouvir tudo que estão falando com você, tudo que está sendo falado com você e questionar. Isso é verdade? Isso não é? Por que estão falando isso? Será que é isso mesmo? Comece a questionar e pega aquilo que faz sentido para você. O que não faz sentido para você, deixa para lá. Mas o que faz um refinamento. Até isso que eu tô falando com você agora, começa a entender. Porque isso fez sentido para minha vida. Quando Jesus entrou na minha vida, eu comecei a identificar essas camadas com vários estudos que eu estava fazendo. Hoje, como que é a caminhada? Eu aceito a minha IDD. Eu tomo posse do que Deus diz que eu sou, da identidade que o Senhor tem para mim. Eu já ressignifiquei o meu IDP, porque eu entendi que tudo aquilo que falaram para mim estava carregado do que eles receberam. Meu idem, eu começo a questionar, eu começo a observar a visão que eu tenho de mim. E você precisa observar também a visão que você tem de você. Então, qual é o bacana para você? Você andar com a sua IDD, que é a identidade que Deus diz sobre você, e o seu idem ressignificado. E o seu IDCM, que é a camada do mundo, começa a observar e começa a questionar. E começa a andar com aquilo que Deus diz a seu respeito. Que você vai ser muito mais feliz. Eu vou ficando por aqui. Eu agradeço muito por você ter assistido esse vídeo. Se você ficou com qualquer dúvida da identidade, eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo todo o processo. O mais importante é você entender o que Deus diz a seu respeito. E você viver com a identidade, com o direcionamento dele. Muito obrigado por você ter assistido esse vídeo. Ativa o sininho de notificações para você poder receber os próximos vídeos que tem assim, ó, um monte de vídeo para poder entrar para você aqui nesse canal. Um super beijo, seguimos caminhando juntos e até a próxima.